Fala pessoal, quem que tá animado aí pra prova da ITEC? Vamos dar aquela afiada aí nos conhecimentos. Já vamos começar com a primeira aqui. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente o texto. Ó, vamos aprender a resolver esse tipo de questão aqui, ó. Esquece, quem não sabe, o que é conjunção adversativa, explicativa, conclusiva. Vamos pelo feeling, dá pra fazer. Nesse nível dá. Em 1958, uma dona de casa, a brasileira Terezinha Zorowitch, notou que... O que dá para colocar aqui? Quando cozinhava? Dá para colocar quando? Dá, né? Notou que se cozinhava... Se cozinhar, se não tem nada a ver, né? Se cozinhava, desperdiçava, não. Já não gostei. Mas vamos lá. Quando cozinhava, conforme cozinhava, pode ser conforme, né? Desperdiçava muito arroz durante a lavagem dos grãos. Ó, já vem natural. Como além disso, gente, não pode, né? Visto que além disso, além disso, ó, já tô em duas. Não precisa ler tudo. O que ele está pedindo? Vamos para a próxima. Terezinha. Vamos começar daqui, ó. Terezinha tinha 26 anos na época da invenção. E por que fosse formada? Por que, gente? Não fica legal. E embora fosse formada em odontologia, criou, ó, percebe que dá para você fazer sem ter estudado completamente. Então, caiu conjunção, não fica desesperado. Eu nunca vi, eu não lembro, essa parte eu pulei. Bora, vamos tentar fazer do jeito que dá aqui. A intenção desses simulados abertos aqui é justamente essa. Eu espero que saiba conjunções e detalhes os alunos que estão no curso. Vocês sim têm que saber já isso aí. Vamos lá, próxima. Antes da descoberta de como produzir e controlar o fogo, os alimentos eram consumidos crus e consistiam basicamente de animais caçados. Bom, então antigamente era cru e consistia basicamente de animais caçados e de vegetais colhidos na floresta. Com o uso do fogo, os hábitos alimentares mudaram e os alimentos agora cozidos, então aqui ele está usando fogo, contribuíram para o desenvolvimento orgânico do homem. Incentivaram a agricultura e a pecuária, melhorando a qualidade de vida. Então, a parte importante desse texto já está aqui, né? Sem dúvida, o domínio do fogo possibilitou o homem consumir cereais e leguminosas, até então difíceis de serem ingeridos crus. Então facilitou, né? O uso do calor do fogo no preparo de alimentos é importante, pois... E aí, o que vocês acham? Sempre tenta dar uma olhadinha antes de eu falar, tá? Mas vamos lá, ó, é óbvio, gente, ó, o uso do fogo. Ele promove a multiplicação de bactéria? Pelo contrário, né? Aumenta o teor vitamínico? Não, tem nada a ver. Ele vai dar mais vitamina do que já tem no alimento? Não tem sentido, gente. Absurdo. Impede a desnaturação das proteínas. Pelo contrário, está queimando. E as alterações físico-químicas dos minerais. Não impede. Ele promove. Estimula o organismo a produzir maior quantidade de células de defesa. O que tem a ver? O que estimula o organismo a produzir maior quantidade de células de defesa é um negocinho chamado vacina. Não tem nada a ver, gente. O que reduz os riscos? Não. Absurdo. E torna o processo digestivo mais rápido, aumentando consequentemente a absorção de nutrientes. Aqui, ó. Percebe que com lógica você resolve? Essa aqui de história é principalmente para você ver que, ai meu Deus, história, eu não sei, não lembro. Calma, vamos ver. Os nossos longínquos antepassados só aprenderam a planejar o futuro depois que descobriram a semente. O uso de sementes provocou uma verdadeira revolução. Aos poucos, o homem aprendeu que poderia substituir seu cansaço em busca da caça por outro melhor, a criação de animais.
A mulher, por sua vez, aprendeu que melhor do que colher as frutas caídas era cultivá-las com a agricultura, tá bom. Foi nesse período que o ser humano percebeu que enquanto o animal deve satisfazer suas necessidades aqui e agora, então o animal que não raciocina, ele pensa no aqui e agora. O ser humano não, ele pode planejar o futuro, pois aprendeu que trabalhando hoje poderá obter alimento daqui a 6 meses. Então vamos lá. A época histórica a que o texto se refere é Idade Média. Gente, o homem desenvolveu a agricultura na antiguidade, na pré-história, em que os homens trabalhavam. Mas vamos supor que eu não sei. Idade Média, em que os homens e mulheres trabalhavam no campo e sob o controle dos senhores feudais. Não, gente, é muito antes da Idade Média. E nem todos os homens trabalhavam no campo, tá? Era moderna, não tinha os cavaleiros lá também? Era moderna, em que o desenvolvimento, na era moderna, gente, que o desenvolvimento científico foi impulsionado pela descoberta do Nascimento. Tinha agricultura muito antes da era moderna. Era moderna após a, nossa, teve a Revolução Francesa com a Idade Contemporânea, não, mas era moderna não é. Antiguidade clássica, pode ser, em que havia uma grande discriminação às mulheres, tratadas como inferiores. Isso aqui é uma discussão. Gente, o que tem a ver a discriminação das mulheres com o fato de o homem cultivar sementes? Entendeu? Não tem nada a ver. Perceba, a alternativa que não tem nada a ver, você descarta. Para a história, provavelmente, porque a idade contemporânea, gente, depois da Revolução Francesa, a agricultura é muito anterior. Fonte de lucro, não, gente. Com certeza é a D. Pré-história, em que tem início os processos de sedentarização e produção de alimento pelo ser humano. Perfeito. Percebe que, por lógica, a agricultura surgiu na idade contemporânea, agora? Idade moderna, média? Não. É bem antigo. Vamos aí agora para o Teorema de Pitágoras. Quem aí lembra? Todo simulado que eu faço, eu falo muito do Teorema de Pitágoras, regra de 3, porque são questões que caem muito, gente. Muito, muito mesmo. Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras, provavelmente. Ele dá uma historinha aqui do Teorema de Pitágoras. Não interessa. Ele só fala que ele quer que você use o Teorema de Pitágoras. Pensando nisso, analise a seguinte situação: um helicóptero, para sobrevoar uma região, parte do ponto A. Então eu tenho aqui o ponto A. Sobe aqui. Sobe verticalmente 250 metros. Em seguida, voa horizontalmente 160 metros para leste. 160 metros para leste. Está muito grande 160 aqui, né? Finalmente desce verticalmente 130 metros. Até o ponto B. Beleza. Nessas condições, a distância do ponto entre os pontos A e B. Essa distância aqui. Ele me disse que quer Pitágoras. Como é que eu faço aparecer Pitágoras aí? O que vocês acham? Dá uma pensada antes de ver a resposta. Como que eu faço aparecer Pitágoras aí? Pitágoras tem que ter o triângulo retângulo, certo? Ó. Pera aí. Distância D. Um ângulo reto. Aqui meu triângulo retângulo.
Mas aqui embaixo eu sei que é 160, né? Mas... E aqui, gente? Eu preciso do outro cateto, né? Ó, percebe que aqui tudo é 250? Aqui eu já tenho 130, então aqui vai ser 250 menos 130. 120, certo? Então eu já tenho um triângulo aqui, ó. Um cateto é 160, o outro é 120. Eu quero, o que me falta é justamente o que a questão pediu, D. Então, D ao quadrado é igual a 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Quanto que é 160 ao quadrado? 25.600 mais 120 ao quadrado, 14.400. O D vai ser a raiz dessa soma aí que dá 40.000. Distância 200 metros. Então a distância do ponto A ao ponto B é 200 metros. Aqui, alternativa C. Difícil, gente. Eu segui a rota, subiu 250, andou 160, desceu 130. Ele quer a distância justamente do ponto A até o ponto B. Você liga os pontos. Como ele pediu Pitágoras explicitamente, é só fazer um triângulo retângulo. Aplica Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tranquilo, né? Ó, isso aqui é interessante, hein? Deixa eu mudar a caneta aqui. Vamos lá, vamos lá. Uma história muito conhecida relata a genial solução dada por Arquimedes ao problema da coroa do rei Hieron. O rei queria uma coroa de ouro, entregou certa massa desse, ele queria uma coroa de ouro. Entregou certa massa desse material, desse metal, a um ourives, para que este confeccionasse o objeto. Quando o ourives entregou a encomenda com massa igual ao do ouro que Hieron havia fornecido, levantou-se a suspeita de que certa porção de ouro teria sido substituída por prata. Arquimedes foi encarregado pelo rei de investigar a veracidade dos fatos. Para resolver esse problema, Arquimedes pegou um vasilhame com água, mergulhou nele um pedaço de ouro de mesma massa do ourives, registrando quanto que transbordou. Depois, fez o mesmo com prata, efetuando registro comparando com o anterior. Esses experimentos de Arquimedes podem ser representados pelo esquema a seguir. Então aqui tem o vasilhame e um negocinho que mede quanto transbordou. No ouro transbordou esse tantinho aqui. Na prata transbordou esse tantão aqui, ó. Legal. Diante dos resultados, Arquimedes chegou à conclusão de que a coroa foi confeccionada com uma liga de ouro e prata. Então Arquimedes, ele chegou a essa conclusão aqui, ó. Realmente, ela foi confeccionada com ouro e prata. Então ele substituiu mesmo parte do ouro por prata. Mas aí ele já chegou a essa conclusão. Mas como ele chegou a essa conclusão? Porque ao mergulhar o pote de referência, observou o seguinte resultado. Gente, se for igual esse aqui, não vai ser ouro e prata, vai ser só ouro. Então não pode ser um igual a esse. Se for igual a esse aqui, seria apenas prata. Não pode ser apenas prata. Então, ó, o A não pode ser, porque alguma coisa transborda. Quando você coloca um objeto aqui, alguma coisa transborda. Não pode ser o A. Então, tudo não pode ser, porque você está misturando um aqui que transborda muito com
um que transborda muito, que é a prata, com um que transborda pouco. Então não pode ser maior do que os dois juntos. Aqui transbordou tudo, ó. Transbordou mais que a prata. Mesmo que fosse só prata, seria igual isso aqui, ó. Então só sobrou a letra C, né? Tem que ficar no meio, entre a prata e o ouro. O ouro é esse tantinho, a prata é esse tantão. Tem que ficar no meio. Alternativa C. Percebe que dá para resolver sem se desesperar? Só analisando? Esse tipo de questão, muito aluno desiste, mas tem que ter calma, gente. Analisa o que você tem em mãos aí, ó. Vamos para a próxima. Observe a imagem. Uma antiga polêmica. Inventei o CD. Esse aqui tá falando. Aí esse grandão com esse disco de vinil enorme aqui, ó. Mas eu ainda acho o som do vinil muito melhor. Essa antiga polêmica existe até hoje, né? As pessoas mais idosas, mais velhas ou mais antigas, ou mesmo as pessoas que não gostam de novidades tecnológicas, né? Não tem muito a ver com idade só. Elas resistem a inovações. Então vamos lá. Sobre a situação apresentada, pode-se concluir que é inútil polemizar sobre os sobre os diferentes estilos musicais, pois todos eles compõem. Não é inútil polemizar. Aqui está falando uma antiga polêmica, já está polemizado. B. Se emprega o humor para denunciar as formas de pirataria. Alguém falou de pirataria? C. Há uma crítica aos indivíduos que se apropriam da invenção dos outros. Quem que está se apropriando da invenção de alguém? São duas invenções diferentes aí. Tem alguém se apropriando? D. É natural na sociedade que alguns indivíduos aceitem e outros não as mudanças trazidas pelas inovações. Exato. E esse não aceitou a inovação. Ele está falando que gosta do anterior ainda. Ó. Apesar desse ter inventado um dispositivo melhor. Exatamente. E havia já na pré-história a preocupação de gravar e comercializar canções. Ah, gente. Isso aqui é um absurdo, né? Nada a ver. Então, ó como é importante interpretar charge, tirinha. Essa aqui, eu acho assim, você tem que saber e conhecer os principais os principais itens aí, tá? Os principais estados. Isso é obrigação nossa, tá? A Rosa dos Ventos foi uma invenção técnica de orientação espacial empregada por navegadores desde os fenícios na antiguidade. Nos mapas, nos mapas, a Rosa dos Ventos está falando isso aqui, ó. Tem a função de identificar os pontos cardeais e colaterais. A partir de um ponto referencial qualquer do mapa, pode-se estabelecer a direção e a posição geográfica dos diversos lugares. No mapa temos a indicação do Distrito Federal aqui. Aí ele toma o Distrito Federal como referência. Então eu tenho um mapa, literalmente, e tenho rotas. Quem me acompanha sabe que eu resolvo assim. A gente vai comparar as rotas com o mapa que ele deu. Vamos lá, rota da alternativa A. Para começo de conversa, onde que é Rondônia e onde que é Roraima, gente? Roraima é aqui. Rondônia é aqui. Vamos lá. Rondônia está a sudoeste. Onde que é o sul? Sul é para baixo. Ó, Rondônia. Rondônia está acima do Distrito Federal, então não está no sul. Sudoeste. Sudoeste é aqui, ó. Sul e oeste. Sudoeste. Aqui. Teria que estar para cá. Não tá. Tá para cima aqui, ó. Então tá errado já. Ceará está a leste. Leste é aqui, ó.
Norte é aqui. Ele está noroeste, né? Então tá completamente errado aí. Noroeste? Não, noroeste é pra cá, gente, desculpa. Mas de qualquer forma, Ceará, você pode falar que ele tá a leste. Se você só tomar, você pode só tomar esses pontos aqui, separadamente. Ou usar aqui. Ele falou que está a leste. Realmente está a leste, ó. O Ceará é aqui, ó. Tá a leste do Distrito Federal? Tá, posso dizer isso, mas Rondônia não tá a sudoeste. Roraima está ao norte. Roraima está ao norte. É. Mas o noroeste é aqui, gente, ó. É norte com oeste, tá? Porque ele fala que é o Maranhão. Onde que é o Maranhão? O Maranhão é aqui, ó. Está noroeste? Não, noroeste é pra cá. Não, tá errado. São Paulo está ao sul. Tá ao sul. E Amazonas a noroeste. Amazonas a noroeste. Certo, né? É isso mesmo. Noroeste, norte mais oeste. Aqui, ó. Tá certo. Pará está a nordeste. Pará aqui, ó. Não, está a norte, né? Já tá errado. Mato Grosso. O Mato Grosso. Ah, tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aqui. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas ele fala o quê? Mato Grosso do Sul. Que é esse aqui. Está a leste. Não, leste é pra cá. Ó, leste. Está a oeste. Rio de Janeiro está a sudoeste. Aí sim. Não, sudoeste. Não, tá sudeste. Não, não também. Mato Grosso, Rio de Janeiro está sul, leste e sul. Está aqui, ó. Rio de Janeiro. Em relação ao Distrito Federal, tá? Então não também. Então é realmente a C. Mas o que é interessante você saber aqui? Porque ele deu a Rosa dos Ventos, você se localiza, né? O problema era conhecer onde está cada estado, né? Você sabe onde que está o Maranhão, onde que está Roraima, Rondônia. Por isso que eu trouxe essa questão. Mato Grosso do Sul. Você tem que saber, tá, gente? Ceará, Piauí, aqui Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Isso aí é mínimo, tá? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui eu falei Rio Grande do Norte mesmo, né? É. Tem que conhecer os estados, tá, gente? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre. Faltou alguém? Amapá. É isso aí, tem que conhecer os estados. Essa aqui era mais para vocês relembrarem os estados, tá? Então, vamos lá. Foi agora uma questão aqui de trigonometria. Gente, super tranquilo, tá? Ó, vamos ver o que ele quer saber. Vamos direto no que ele quer saber. Ele quer saber esse Hzão aí, né?
Tem um observador no ângulo alfa. O que eu quero saber? Esse Hzão aqui. Beleza, vamos ver o que dá para fazer. Tem um triângulo aqui, certo? Alfa. Eu tenho D, eu tenho essa de baixo aqui. E eu tenho seno, cosseno e tangente desse ângulo de 66 graus aí. O alfa ele falou que é 66 graus. Então, gente, ó, eu vou usar tangente. 66 graus, que é o meu alfa, igual cateto oposto, vou chamar de x, sobre cateto adjacente, que é o D. Quanto que é a tangente de 66 aí que ele fala? 2,25. Igual cateto oposto x sobre cateto adjacente, que é o D. O D ele me dá aqui, 12. Com isso, a gente descobre que x é 12 vezes 2,5, que é igual a 27 metros. Eles foram bonzinhos. Normalmente tem uma alternativa com 27 aqui, a galera marca e vai para o abraço. Não, gente, calma. Essa é a parte 1. Ele não pediu x aqui, ó. Ele pediu h, ele pediu tudo. Note que o meu h grande aqui, meu hzão, é igual a x mais hzinho, ó. O x que eu descobri, mais essa parte aqui, o hzinho. Vai ser 27, o hzinho ele me deu 1,5. O hzão aqui, a altura, é igual a 28,5 metros. Letra B. Tranquilo, né, gente? Trigonometria básica aí e um pouco de atenção, né? Perceba, a questão na verdade era até maior, tinha mais historinha que eu tirei aqui, para não ficar muito chato. Basicamente conta simples, né? Vamos lá, próxima. Ele me dá uma molécula aí, ó, que fala que representa a vitamina C. Gente, eu tô lendo aqui com calma, igual eu leio na prova lá com vocês. Eu vou fazer a prova junto com vocês. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, informações corretas sobre a molécula de vitamina C e a doença citada no texto. Ele fala a doença de falta de vitamina C. Quem viu o simulado anterior e vê meus vídeos sabe que eu cubro muito isso aí. Essa questão de vitamina porque é muito pedido. Tá. É uma substância simples. Ele quer saber se é uma substância simples ou composta. Gente, substância simples, lembra, é o que tem um tipo de átomo só. Substância composta tem mais de um tipo de átomo. Essa é composta, tem hidrogênio e oxigênio. Essa é simples, tem só oxigênio. Já lembraram? Então é uma substância composta. Certo? O que mais ele quer saber? Apresenta 20 átomos em sua estrutura. E aí ele fala 3 elementos químicos. Bom, átomo eu teria que contar todos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá certo, 20 átomos, ó. Aqui eu contei 2 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá certo, tem 20 átomos. Combate o raquitismo? Não. Errado. E quem que combate o raquitismo, gente? Vocês lembram? Pensa aí. Na E, vamos lá. Não lembro ainda, né? Na E, mas vamos ver aí. Substância composta que apresenta 3 elementos químicos. Elemento químico é aquilo que você vê na tabela periódica. Ó, raquitismo, só para deixar aqui, vitamina D, tá, gente?
Vou até comparar aqui para não falar groselha para vocês. Tá. Quanto ao elemento químico, gente, lembra que é aquilo que você vê na tabela periódica. A tabela periódica é composta de elementos químicos. Quais elementos químicos eu tenho aqui? Eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio e eu tenho carbono. Tem alguma coisa além disso? Não. Então são 3 elementos químicos. Quando fala de vitamina C, gente, lembra de escorbuto. Esse C do escorbuto eu relaciono sempre a vitamina C para lembrar, tá? É realmente vitamina C. E realmente tem 3 elementos químicos. Alternativa E. O ano 1500 marca significativamente tanto o descobrimento do Brasil quanto a invenção do primeiro relógio de bolso. Beleza. Deixa eu só marcar, a gente já viu, né? Aqui, cadê a caneta? Os séculos 15 e 16 assistiram a uma ampla difusão de relógios públicos instalados nas praças, blá blá blá. As pessoas se moviam, não se moviam mais pelo ritmo do sol. História, né? A difusão do uso do relógio corrido no início da era moderna pode ser relacionada a um grupo social e a um modelo econômico. Gente, tem alguma coisa a ver com teocentrismo? Era moderna. Era moderna, gente. Modelo econômico, ele está falando de burguesia e mercantilismo. Ó, a difusão do uso do relógio tem a ver com teocentrismo? Coisa relacionada à igreja? Não. Tem a ver com classe média? Tem a ver com camponês? Socialismo? Não, muito mais mercantilismo e burguesia. Lembrando aqui, eu coloquei aqui embaixo, ó, mercantilismo, bom, importante para sua prova. Conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas na Europa do século XV, durante a Idade Moderna. Segundo o mercantilismo, agora a parte mais importante, a fonte de riqueza de uma nação se baseava no comércio com o mercado exterior. Então, comércio com o mercado exterior, isso é muito importante. E no acúmulo de metais preciosos. Basicamente, mercantilismo era isso mesmo. Então, alternativa A. Podemos afirmar que a expressão descobrimento do Brasil utilizada no texto. Ó, 1500 marca significativamente tanto o descobrimento do Brasil. Utilizado no texto. É indiscutível, pois os portugueses chegaram a uma terra nova e desabitada? Não, tinha os índios, né? Coerente, pois as populações nativas davam ao território o nome de Brasil? Não, né, gente? Foi dado o nome de Brasil devido ao pau-brasil, graças à exploração dos portugueses. Equivocada, pois a Espanha já dominava a região. Não. Eurocêntrica, pois privilegia a presença europeia e desvaloriza a presença indígena. Exato. Pertinente, pois as naus portuguesas foram as primeiras a... Não, não é pertinente. Tranquilo, né? Vamos lá. Próxima. A utilização de números inteiros faz parte do nosso dia a dia. Como exemplo, considere o seguinte problema. Maria está organizando o seu guarda-roupa e dispõe de N gavetas para sua coleção de camisetas. Se em cada uma dessas gavetas colocar exatamente 10 camisetas, restam 4. Se colocar, então, 10 vezes N e resta, então resto 4. Se colocar exatamente 9 camisetas, tem um resto 7. Nessas condições, pode afirmar que o número de camisas da coleção de Maria. Tá falando em resto aqui, gente? Não tem cara de divisão isso aqui?
Eu não sei quantas camisetas eu tenho, mas eu tenho um caso aqui e um caso aqui. No primeiro caso, gente, eu não sei quantas camisetas eu tenho. Também não sei quantas gavetas, mas eu sei que se eu multiplicar as gavetas por 10, sobra 4. No segundo caso, eu continuo sem saber quantas camisetas e continuo sem saber quantas gavetas. Mas eu sei que se eu multiplicar por 9 o número de gavetas, que é 9 em cada gaveta, sobra 7. O que isso quer dizer? Ó? O que dá para fazer aqui? Ó? 10 vezes n. O que é meu x aqui, gente? Vamos assim, melhor assim. O que significa essa divisão? Meu x significa que se eu pegar um número 10, multiplicar por n, sobra 4. Aqui quer dizer que meu x, no segundo caso, se eu multiplicar 9 por n, sobra 7. Percebeu que eu tenho x aqui e x aqui? Dá para igualar? X igual a x. Então 10n mais 4 fica igual a 9n mais 7. Certo? Então, passando para lá, fica n igual a 3. Mas n é o número de gavetas, né? Ele não quer o número de gavetas. O que ele quer? O número de camisetas. Bom, o número de camisetas agora é só substituir em qualquer um aqui, né? Eu posso substituir o n aqui. Eu posso substituir o n aqui ou o n aqui, porque vai sair o x, né? Ó, se eu substituir no primeiro caso, vai ficar x igual a 10 vezes 3, 30, mais 4, 34. Se eu substituir no segundo caso, 9n, 9, 18, 27, mais 7. De qualquer forma, vai me dar um número de camisetas aqui, ó, 34. D. Tranquilo? Essa tinha que lembrar da questão da divisão, né? Próxima. A utilização de números não inteiros também é uma presença constante no nosso cotidiano, como mostra a seguinte situação. Vamos lá. Maria comprou uma... Tá com cara daqueles probleminhas, né? Clássicos. Maria comprou uma barra de chocolate de 240 gramas. Então aqui. Total. 240 gramas. Preocupada com a sua silhueta, decide comer essa barra de chocolate aos pouquinhos. Vamos lá. No primeiro dia, come 1/8 da barra de chocolate. Então vamos fazer os dias aqui, ó. Primeiro dia, ela comeu 1/8 da barra de chocolate. Vamos pôr aqui o que sobrou. Quando ela come 1/8 da barra de chocolate, 1/8 de 240 é igual a 30 gramas. Então sobrou quanto? 240 menos 30, 210. Beleza. No segundo dia, come 1/5. Nossa, lá, vamos lá. Segundo dia. Ela come 1/5 do que sobrou no primeiro dia. Sobrou 210, né? Então quanto que ela come aí? 42 gramas. E quanto sobrou? 210 menos 42. Faz no cantinho da folha aí, tá? 210 menos 42... 168. Terceiro dia. Come 1/4 do que sobrou no segundo dia. 1/4 do que sobrou no segundo dia.
4 dá 4, 42 de novo. 168 menos 42, 120. E no quarto... Não. E no quarto dia, come o que sobrou do terceiro dia. Na verdade aqui, gente, 168 menos 42 é 126, né? Ela come aqui no quarto dia o que restou. Beleza. O que ele quer saber aqui? Nós vamos nas alternativas. No decorrer desses 4 dias, Maria foi diminuindo a quantidade de chocolate que consumia por dia. No primeiro ela comeu 30. No segundo ela comeu 42. Já aumentou. Não foi diminuindo. A rota A está errada. Agora, vamos ver a rota B. Nos 3 primeiros dias, Maria comeu mais que a metade da barra. Os 3 primeiros dias, 30 mais 40, 42 mais 42 dá 84. 114 gramas. Metade é 120, então tá errado também. Metade é 120. Quando comeu menos da metade. C. No terceiro dia, Maria consumiu menos chocolate que no segundo. Não. No segundo e no terceiro dia, ela consumiu 42 gramas. Então consumiu iguais quantidades. No terceiro e no segundo dia. D. Nos últimos 2 dias, Maria consumiu quantidades iguais de chocolate. Não, no último dia ela consumiu 126 gramas e no terceiro 42 só. Então não consumiu quantidades iguais não. No quarto dia, Maria comeu mais que a metade da barra de chocolate. Verdade. Se metade é 120, metade de 140 e ela consumiu 126, realmente essa rota aqui está correta. Alternativa letra E. Perfeito. Perceba que você tem que saber resolver probleminhas, né? É só manter a calma, gente, e anotando aqui. Vamos para a próxima. Tá, eu tirei o textinho aqui porque era um texto enorme, aquele que é para testar a sua paciência mesmo, tá? A ITEC ama fazer isso aí. Considerando uma transfusão de sangue mal sucedida, na qual as hemácias transferidas se aglutinaram, é válido afirmar que esse erro pode ter ocorrido pelo fato de o doador e o receptor pertencerem respectivamente aos grupos. Ó, deixei aqui. Quem doa para quem? Doador. Você tem que saber 2 casos principalmente. O doador universal, o O, perceba que ele doa para todo mundo. E o receptor universal, a B, ele pode receber de todo mundo. Então vai, o doador, vamos ver o caso A, rota A. A doou para AB. Pode, né? A B pode receber de qualquer um, então não pode, ó. A B pode receber de A e de B. Já não pode ser essas aqui. OB. Vamos ver aqui. Doador O, receptor... Ó, o O doa para todo mundo. Tá vendo? Já matei, ó. O O doa para todo mundo. Não pode ser, só sobrou a C, ó. Por quê? Porque na C, o AB doou pro O. O AB não pode doar pro O. O O só recebe do O. Ele doa para todo mundo, mas ele só recebe do O. O AB, ele doa para AB só, mas recebe de todo mundo. Então, C aqui, ó. Vamos para a próxima questão. Deixa eu marcar as que eu já estou eliminando com vocês. Fazendo-se uma estimativa do comprimento da ferrovia Rio de Janeiro... Ah tá, tem um texto aqui.
Considere o trecho do texto e a figura a seguir para responder. As estradas de ferro estão tão boas, já é possível vir de São Paulo ao Rio em 12 horas. Apenas 12 horas, Alberto. Ah, essa é aquela questão que eu não aceito que quem vê meus vídeos erre, hein? Ó, vamos lá. Fazendo-se uma estimativa do comprimento da fio... Ó, se fosse duas retas aqui, ó, perceba que cada quadradinho são 200 quilômetros. Se fosse duas retas aqui, ó, eu poderia falar que a distância total é 400. Mas dá para aproximar, né? Perceba que é um triângulo aqui, ó. Na verdade. Então, isso aqui é uma hipotenusa. É um pouco mais que 200, tá? Mas dá para aproximar aí para 200. Fazendo porque ele pediu aqui, gente, ó, presta atenção, uma estimativa do comprimento da rodovia a partir da figura pode-se concluir que nessas condições a velocidade média, quem vê meus vídeos não erra questão de velocidade média, da viagem citada pelo pai de Santos Dumont era de aproximadamente, acostuma com isso. Nem tudo ele quer resultado exato. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade média, qual que é o ΔS? Se fosse retinha, era 400. É um pouco mais que 400, tá? Considera isso na aproximação. E o ΔT? 12 horas. Isso aqui dá aproximadamente 33,33. Lembrando que tem que dar um pouco maior, porque aqui é um pouco mais de 400. Então vai dar mais ou menos 34, tá? Alguma coisa nesse sentido. Qual alternativa aproxima isso? D. Percebe? Então você tem que saber velocidade média, gente. Pelo amor de Deus, hein? E se acostume a fazer coisas aproximadas. Nem tudo é exato. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Feito. Qual que é a nossa próxima questão aí? Crase. Assinale a alternativa correta. Os pais Henrique e Francisca enviaram a carta. Quem envia alguma coisa a alguém. A capital da França. Então tem essa preposição junto com o artigo, a capital. Crase é justamente isso, essa fusão. Então o primeiro tem crase sim, tudo que não tem você tira. Segundo, o mais fácil, antes de nome masculino, nunca tem crase, gente, nunca. Ó, já acertou. Com certeza, Santos Dumont resistiu às opiniões. Quando os dois estão no plural, quem resiste, resiste a alguma coisa. Então tem esse resistiu a alguma coisa fusionado com o artigo as. Só vou chamar a atenção de vocês para alguma coisa. Se aqui fosse singular, não poderia ter crase. Não tem crase quando um é singular e o outro é plural. Os dois têm que estar no plural para você fazer essa fusão certa e dar a crase, tá? Beleza. Próxima aqui, ó. Assinale a alternativa cuja expressão em destaque está correta de acordo com a norma padrão. Santos Dumont diferia. Gente, deferir é concordar. O juiz deferiu liminar. Ele aceitou. Então tá certo. Diferenciava das outras crianças por seu fascínio por engenhocas mecânicas. Então já é a aqui, ó. Ele era meticuloso e discriminava, discriminar é igual discriminar por religião, discriminar por opinião política. Aqui é discriminava todas as peças e seus projetos. Diferenciava, discriminava.
A C. Gente, a C é um caso que o pessoal tem muita dúvida, né? Falou seção com dois S's. Imagina aqui duas bandinhas da bunda. Ó. Quando fala seção com dois S, é uma coisa que você faz sentado. Imagina duas bandinhas da bunda, sentado. O que você faz sentado? Reunião. Por exemplo, reunião. Você faz sentado, né? Então, uma reunião, uma sessão com dois S se refere a uma reunião. Aqui, ó, os pais desejavam que ele trabalhasse em uma fábrica. Na sessão, não. Essa sessão tem o sentido de separar, de repartição. É essa sessão aqui, não essa. Só complementando, tá? Quando você vê sessão com C, é no sentido de ceder, doar, ceder alguma coisa a alguém. Então você já sabe os três tipos de sessão, tá? Na nossa alternativa teria que ser essa, uma repartição aqui, ó. D. Com o tempo, Santos Dumont se tornou uma figura iminente. Não, iminente, gente, é uma coisa que está próxima de acontecer. Aqui ele quer dizer eminente, uma figura importante. Iminente quer dizer próximo de acontecer. E quando ele fala, é fato que ele não se interessou por discutir acerca de patentes. Quando esse acerca aqui é junto, ó. Discutir a respeito de, acerca. Quando eu coloco separado aqui, ó, eu tô num sentido de aproximadamente, tá bom? Então não tem nada a ver aí. Deixa eu ver se faltou explicar alguma coisa. Acho que não, acho que é isso mesmo. Então, vamos lá. Próxima. No texto, o pai de Santos Dumont refere-se a imagens e movimentos da. Tá. Para dar noção de movimento, o cinema utiliza o efeito persistência da visão, isto é, ao visualizar determinado objeto, a imagem persiste na retina por uma fração de segundo. Imagens projetadas num ritmo superior ou igual a 16 vezes por segundo associam-se na retina sem interrupção, dando a impressão de movimento. Legal. Dessa forma, o número de imagens de um filme com duração 1 hora e 30 minutos. Vamos lá. Quanto que é 1 hora e 30 minutos? 90 minutos, né? Porque 1 hora tem 60 minutos, mais 30 minutos, 90. Mas note que ele está falando 16 imagens por segundo. Como é que eu transformo em segundo? Multiplica por 60. Por quê? Porque cada minuto tem 60 segundos. Isso me dá 5.400 segundos. Se eu faço 16 imagens por segundo, gente, aquela regra de 3, ó. 1 segundo, 16 imagens. 5.400 segundos, x. Mas você nem precisaria para a regra de 3. Se cada segundo é 16 imagens e eu tenho 5.400 segundos, 5.400 vezes 16. 86.400. Alternativa D. Tranquilo, né? Vamos lá. Essa aqui é aquela típica questão que é só analisar o que foi dado, gente. É só analisar o que foi dado. O olho humano. Deixa eu ver se eu estou lendo aqui o certo.
O olho humano tem poder de resolução de aproximadamente um décimo de milímetro. Ah, tá, e daí? Ou 100 micrômetros. O que impede a observação olho nu de muitas estruturas biológicas. Ah, tá bom. Por outro lado, microscópios ópticos de boa qualidade têm um limite de resolução de isso aqui, permitindo a ampliação da visão da humana em 500 vezes. Com o advento do microscópio eletrônico, o poder de resolução foi aumentado 1000 vezes. Tudo bem, ele dá aqui, ó, as escalas e o que até onde chega cada um, ó. Percebe que o humano chega até esse aqui, ó. O humano está aqui. O microscópio óptico está nessa faixa aqui. E o eletrônico nessa faixa aqui. É só você ver, por exemplo, o eletrônico está conseguindo ver proteína. O olho nu consegue ver o beija-flor. É só você descer. O óptico consegue ver células vegetais e animais. Só descer aqui, ó, o óptico. Então é só você descer o que cada um consegue ver aqui, tranquilo. Com isso, vamos ver, ele me deu o mapa aqui. Vamos ver as rotas agora, né? Rota A. Tendo como base essa escala, cenário alternativa que associa corretamente a estrutura química ou biológica com a maneira pela qual ela pode ser visualizada. Mitocôndrias. Mitocôndria é uma organela, né? Aqui, ó, uma organela. Não, só com microscópio, ó. Tá bem longe do olho nu. Não pode ser. Óvulo animal, olho nu. Óvulo, ovo de peixe aqui. Ó, tá embaixo do olho nu aqui, ó. Consigo. Essa rota me serve. Resposta letra B. Mas vamos ver as outras se realmente é isso? Vírus pelo microscópio óptico. Cadê o vírus? Vírus. Não, eletrônico. Óptico para aqui. Não serve. Molécula de glicose. Microscópico óptico. Moléculas. Não, falou molécula só no eletrônico, ó. O óptico para aqui. Essa rota não me serve. Cloroplastos das células vegetais, olho nu. Cloroplasto, os microscópios, os dois conseguem ver, mas olho nu não. Então realmente, letra B aí, tranquilo, né? Foi só seguir o mapa. Próxima. Para Dalton, ó, eu trouxe aqui os modelos atômicos, tá? O Dalton aqui, ó, essa bolinha. Para Dalton, o símbolo do hidrogênio é isso aqui. Na notação moderna, isso significa H, ou seja, para ele, o átomo de hidrogênio confundia-se com a molécula. A água ele representava dessa fórmula aqui, quer dizer, o H e o O. Então o O é essa bolinha aberta. Já o álcool era representado por isso aqui, quer dizer, um átomo de hidrogênio, que é esse aqui, ó, e 3 átomos de carbono. Então, beleza, o carbono é a bolinha fechada. O oxigênio é a bolinha aberta. Opa, escrevi errado aqui. Oxigênio. E o hidrogênio, na verdade a molécula, é isso aqui. Admitindo-se os símbolos atômicos de Dalton fossem usados atualmente para representar moléculas, a molécula de gás carbônico, CO2, seria representada como? Eu teria que ter uma bolinha fechada que é o C e 2 bolinhas abertas de oxigênio, né? Onde que está isso? Aqui, ó. Foi só mapear o que ele deu na questão. Ele já me deu a resposta na questão, tá vendo? Bem tranquilo, né?
Próxima. Usando os símbolos de Dalton para representar atualmente algumas moléculas, essas aqui, é a correta relação que se estabelece. Substância pura, gente, ela pode ser simples quando tem um tipo de átomo ou composta quando tem mais um tipo de átomo. Mistura é quando tem vários tipos de substâncias junto. Na A, deixa eu só marcar aqui quais a gente está vendo para eu não me perder. Na A, representa uma substância pura. É verdade. Aí você fala, mas esse aqui tá diferente. Gente, não importa. Tem um aqui e uma bolinha aqui. Não importa se ela tá quadradinha assim, se ela tá triangular assim, é a mesma substância, tá, gente? Não importa se ela tá viradinha pro lado. Realmente é uma substância pura, tem só um tipo de substância. E além disso, ela é composta. Que tem mais de um tipo de átomo aí, mais um tipo de elemento químico. Então já chama aqui, essa rota me serve. É uma mistura? Não, a gente acabou de ver que é uma substância pura. Mistura é igual aqui, ó, tá vendo? Tem um tipo aqui, é uma mistura. D, representa um sistema com 3 átomos. Não, tem vários átomos, ó. 1, 2, 3, 4, vários átomos. E 6 elementos químicos. Lembra, elemento químico é o que você vê na tabela periódica. São 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 elementos químicos. Então tá errado. E representa uma mistura, mistura é verdade, com 5 substâncias. 1, 2, 3. 3 substâncias. Essa é só uma repetição. Tá vendo? Essa e essa são só repetições. O que eu tenho de diferente mesmo é essa e essa. São 3 substâncias. É realmente uma mistura, mas com 3 substâncias. Importante essa questão para sua prova, hein? Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver onde que a gente está para eu não me perder. Deixa eu riscar aqui quais eu estou vendo com vocês. A informática e a robótica surgiram com a... Ó, tem que saber as evoluções industriais para a prova, hein, gente? Primeira, segunda e terceira. Preparado ao longo do século XX. Atualmente, computadores e robôs, ainda mais inteligência artificial, né, vêm causando grandes transformações socioeconômicas no mundo. Sobre os impactos socioeconômicos diretos dessas novas tecnologias, é válido afirmar o quê? 42. O aumento da produtividade do trabalho e a ampliação do chamado desemprego tecnológico ou estrutural. Exatamente. Estrutural, gente. Você está substituindo mão de obra humana por máquinas, por inteligência artificial. Perfeito. E aumenta muito a produtividade, porque agora a máquina trabalha numa velocidade muito mais rápida, né? B, o encarecimento relativo das mercadorias em geral e o impulso para políticas protecionistas. Não, protecionista não, livre comércio, né? Livre cambismo. Você tem que... O impulso é da globalização, é do livre mercado, porque você está trocando tecnologias da sua casa aí com o mundo inteiro. C, a aceleração da produção, verdade, e a redução da necessidade de matérias-primas. Não necessariamente, né? Eu ainda preciso de muita matéria-prima aí. Até mais, né? Que eu estou trocando as pessoas. D, a eliminação do trabalho manual nas colheitas e a piora do... Não, eliminação não vai ser nunca, gente. Sempre vai precisar das pessoas. Piora da saúde do operário. O que tem a ver... Eu não colocaria eliminação, eu colocaria diminuição. E a piora da saúde do operário? Não, não é piora da saúde. Você substitui trabalho operário. E a retração do processo de globalização. Pelo contrário, aumento. E o aumento das catástrofes ambientais. Depende. É a alternativa A mesmo, tá?
Considere a tirinha. Tem um rapazinho e um robô. Ele mostra aqui, ó, barata, vai pegar. Aí o robô vai e pega o chinelo. Observando a cena, outra vez, ele quer que você interprete a charge, a cena. É correto afirmar que o robô está em um laboratório desorganizado. Não, ele está na casa do cara, no laboratório. B. Compreende o que lhe foi exigido, embora o rapaz não lhe tenha dado as devidas orientações. Ele deu, ó, ele mostrou a foto. C. Surpreende o rapaz. Surpreende, olha a cara dele aqui. Ao basear-se em atitudes humanas, aqui ó, ele pegou o chinelo, para empreender a tarefa que lhe foi exigida, certo? D. Tem por obrigação executar tarefas consideradas de grande complexidade, gente. Matar uma barata com o chinelo. Está passando pelo último teste no laboratório. Que laboratório, gente? Pois o inventor pretende comercializar. Onde que está falando que ele pretende comercializar? Percebe que só pode ser a letra C? Vamos lá. Deixa eu riscar aqui. Vamos para a próxima. Os primeiros ferros de passar roupa eram grandes, pesados, feitos de ferro e funcionavam com carvão em brasa. Os modelos de hoje são mais leves, feitos em sua maioria ácido e plástico, e têm rendimento muito superior. O funcionamento do ferro elétrico atual pode ser caracterizado por uma transformação de... se é elétrico, está usando eletricidade, certo? Então é energia elétrica, não térmica. Força elétrica, gente. Energia. Mas tá, eu não estou no dia lá, não sei qual é. Tudo bem. Vou dar um boi. Em energia o quê? O que acontece com o ferro? Ele esquenta, então transforma energia elétrica em energia térmica. Ó, energia elétrica e energia térmica. Eu ficaria mais entre a B e a D. Força, gente, não... Força é outra história, gente. Não tem nada a ver. E por meio, esse efeito é conhecido como efeito famosíssimo efeito Joule. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, tá? Então, energia elétrica e energia térmica, efeito Joule. Acontece quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, devido ao choque dos elétrons livres com os átomos do condutor. Esse fenômeno é denominado efeito térmico ou Joule. Mas o que é esse Doppler aí que ele está falando? Sabe quando passa a ambulância, que perto de você fica muito mais frequente, você consegue ouvir com o som muito mais forte, e longe vai diminuindo? É exatamente o efeito Doppler. Fenômeno ondulatório que se manifesta quando há diferenças de velocidade entre um observador, que está parado, e uma fonte emissora de ondas, a ambulância, seja mecânica ou eletromagnética. Últimas aqui agora, hein? Agora para você não errar a questão com gráfico lá na prova. Lembra, toda vez eu falo, ele me deu um mapa e me dá rotas. A rota certa a gente tem que descobrir. Observe a figura com os gráficos que descrevem as variações de presas, lebres e de predadores, linces, de certa região. Então aqui fala do número de lebre, aqui fala do número de lince. Lebre é a bolinha, lince é o quadradinho. E aqui embaixo eu estou falando de anos, conforme os anos vão passando. Com base nos gráficos, pode-se afirmar que no período e na região considerados, no primeiro ano de estudo, havia cerca de 50 lebres. Verdade. E 10 linces. Não, ó, quando você puxa aqui, ó, 5 linces.
Essa rota não me serve. Vamos ver a rota 2 aqui. No 7º ano de estudo, rota B, havia cerca de 150 lebres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo ano de estudo, havia cerca de 150 lebres, verdade. E 10 linces. Não, 15 linces. Tá errado. B, essa rota B não me serve. C, no 20º ano de estudo, aqui, havia cerca de 150 lebres. A gente, será que eu fiz certo, né, lebre aqui? Na A, ele falou 1º ano de estudo, lebre. Ó, desculpa, gente, vamos fazer de novo aqui, ó. Na 1, no 1º ano de estudo havia 50 lebres. Não, havia 100. E 10 linces. Não, havia 50. Havia 5, desculpa. Então não pode ser a A. B, 7º ano de estudo, havia 150 lebres. Não, 200. E 10 linces. Não, 20. Não pode ser a B. Beleza, agora sim. Agora tá elegante. C, no 20º ano de estudo, havia 150 lebres. Certo. Nossa, ficou meio torto aqui, né? Ó, mas é essa linha aqui, ó. 150 lebres. E quantas linces? Ó, a lince tá mais ou menos aqui, né? Não. 20º ano de estudo, a lince é o quadradinho, tá aqui. 5 linces. Tá, 150 lebres e 5 linces. É isso mesmo, tá certo. Letra C. Vamos ver as outras rotas para ter certeza. D. Quando a população de lebres, bolinha, era mínima, ó, ela é mínima aqui e aqui, né? Ah, não, tem um menor ainda, ó. Aqui. A população de linces era máxima, não. População de, ó, aqui tem mais lince, aqui tem mais lince, aqui tem mais lince. Então essa rota não é boa, não. E quando a população de lebres era máxima, a população de linces era máxima. Não, ó, a população de lince é máxima aqui, ó. Lebre tá máxima aqui. Ó quando lince é máxima. Não, também não pode ser. Então, basicamente, o que eu fiz na ABC? Escolhe uma, escolhe a C, que é a resposta certa. Você pega o ano de estudo aqui, por exemplo, o 20º. Ele fala que havia cerca de 150 lebres. Bom, a lebre é a bolinha, então eu vou subir até a bolinha e vou andar até onde está a lebre. 150, real. E fala que a linces eram 5. Ó, o 20º ano, subo até onde está a lince. Subo até aqui. E vou até onde está a lince. 5. 5 linces. Então tá certo. Entendeu? Assim que eu vou fazendo. Eu pego o mapa e verifico as rotas. Gente, é normal, você, ainda mais no final da prova, você se perder um pouco. Relaxa, passa para outra questão se precisar, depois você volta e faz com calma. Porque se você analisar a rota por rota certinho, você vê que não tem erro. Se você vê que está inconsistente ou está muito estranho, calma, passa para outra questão e depois você volta. Mas você vê que não é difícil analisar o gráfico, é só você ver as rotas. O gráfico é o mapa. Última. Gente, isso aqui é muito importante.
caiu no último ano. Um ponto P cartesiano, ele é baseado em x e y, tá? O primeiro ponto é o x, antes da vírgula, depois da vírgula é o y. Então, ele vai dar alguns comandos para você aqui, ó. Vamos lá. Primeiro comando, do ponto 6, 10. Lembra? O ponto 6, 10. Aqui é x, aqui é y. Então, eu vou no x aqui, ó. X, y. 6, x e 10y. Então, eu vou aqui, ó. Vá até o ponto 6x e 4y. Fui. Do ponto 6, 4, vai até o ponto 10x, 4y. 10x, 4y. Do ponto 10x, 4y, vai até o ponto 9x e 2y. 9x, está aqui o 9x. Cadê o 2y? Está aqui. Então vai até aqui. Do ponto 9x, 2y, vai até o ponto 3x e 2y. Então eu vou ter que ir até esse ponto aqui. Do ponto 3x, 2y, vai até o ponto 2x, 4y. Até esse ponto aqui, ó, 2x, 4y. Do ponto 2x, 4y, vai até o ponto 3x, 4y. Do ponto 3x, 4y, vai até o ponto 6, 10, que é de onde a gente começou, na verdade, né? A imagem obtida. Tá mais para um barco, né? Letra A. Resposta aí. Então, aprenda a identificar os pontos no gráfico, gente. Isso aí é importantíssimo. Eu queria deixar mais umas dicas aí que eu estou sentindo pelas provas que eu estou analisando. Dá uma olhada aí, ó, na sua revisão. Figuras de linguagem. Dá uma olhada em verminoses e parasitoses. Trypanosoma cruzi, tênia, tudo aquela história. E sistemas do corpo humano, eu daria uma olhada no digestivo, excretor. Você sabe como o rim funciona? O que ele serve? Para filtrar o sangue, né? Nervoso. Sabe como funciona o neurônio? Sabe o que é dendrito, axônio? Dá uma olhada nisso aí que eu acho que tem chance aí de ser cobrado alguma coisinha desses três aí, tá? Bom, espero que tenha ajudado. Quem for aluno vai ter aí uns simulados fechados aí também resolvidos. E vamos embora, vamos buscar essa vaga aí, pessoal. Abraço. Não deixa de se inscrever aí, tá? Dá uma força aí e um like também. Valeu, tchau, tchau.